Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste aqui na Câmara Municipal, pela TV Câmara, TV Prevê, e que nos ouve pela Rádio Ouro Verde e Rádio Câmara. O vereador Marcos disse que eu não elogio as atitudes do prefeito, ou as posturas do prefeito. Vai aqui um elogio, vereador, pela iniciativa, principalmente da primeira-dama, a dona Lazinha, pela realização do matrimônio coletivo, que nós ontem tivemos a oportunidade de ir lá no Buffet Caversan. E o mais importante, né, não houve nenhum ônus ao erário municipal, ou seja, tudo custeado pela iniciativa privada. Isso é importante, isso é interessante, é isso que a gente precisa, de iniciativas como essa. Segundo, o Tiago Navarro, do Jornal da Cidade, ele me ajuda bastante aqui, né? Aliás, ele ajuda nós todos aqui, porque ele publica algumas matérias que dão subsídio para que a gente possa comentar. E hoje foi publicado no Jornal da Cidade sobre a importância, a necessidade de Bauru ter, pelo menos aqui, um representante na Câmara dos Deputados, um deputado federal. E por quê? Porque sem a representatividade, dificilmente nós conseguimos emendas parlamentares, a exemplo de que outros municípios conseguem, quando tem um representante na sua cidade. E aí eu tive a oportunidade, a curiosidade de fazer um levantamento, diante daquilo que ele publicou no jornal, das emendas que foram trazidas a Bauru pelos deputados federais. E por ordem aqui de valores, né, o primeiro colocado aqui é o capitão Augusto, do PR, né, com 500 mil de emenda. Depois nós temos o Roberto de Lucena, do PV, com 500 mil. Depois nós temos o Newton Tato, do PT, com 487 mil. Depois tem o Ricardo Izar, com 420 mil. Depois tem o Orlando Silva, do PCdoB, com 385 mil. Aliás, tem também o Gilberto Nascimento, antes, com 400 mil reais. Aí você pega a relação dos deputados federais mais bem votados e eleitos aqui na nossa cidade, tem lá o Tiririca com 5.581 votos, o Celso Russomano, do PRB, com 5.138 votos, o Roberto Alves, com 3.419, do PRB, com 3.419 votos, o Carlos Sampaio, do PSDB, com 2.860 votos, e o Arlindo Chinagra, com 2.320 votos, do PT. Você pega esses 5 deputados que foram eleitos mais bem votados, não colocaram R$1 aqui de emenda parlamentar. Aí nós temos uma coisa interessante, os outros deputados que não tiveram uma votação expressiva aqui, conseguem. Então, o que é isso? Qual é a tradução, qual é a leitura que nós fazemos disso? Que as emendas vêm pela amizade, pelo jeitinho que eu falo, não de meios escusos. O jeitinho é o seguinte, eu conheço o deputado, conheço um amigo do deputado, consigo me aproximar do deputado, e o deputado se sensibiliza e acaba fazendo a destinação do recurso. Então, é muito oportuna e importante a matéria para que nós possamos refletir da importância de termos representantes na Câmara dos Deputados. Olha, vejam só o quanto isso é importante. O capitão Augusto esteve aqui na última audiência pública, na sexta-feira, em que nós deliberamos aqui para que Bauru se torne a capital nacional de Voa Vela. Ele disse o seguinte, que o Hospital de Barretos, do câncer, ele recebeu, o ano passado, em emendas parlamentares, 32 milhões de reais. Sabe por quê? Porque muitas pessoas que lá são atendidas são de Minas Gerais. E o estado de Minas Gerais tem 19 deputados federais que representam o estado. E esses deputados sequer sabiam que os mineiros doentes, cometidos da doença pelo câncer, utilizavam o Hospital de Barretos. Então, vejam só quanto é importante nós termos representatividade. O quanto é importante. Então, em vez, muita gente fala assim, por que você votou no candidato tal, nesse um aqui que está em primeiro colocado? Meu voto é de protesto. E depois reclama. Aí reclama do buraco na rua, aí reclama que falta dinheiro no hospital, aí reclama porque falta isso, aí reclama porque não consegue vaga lá no
lá na maternidade de Santa Isabel. Vai reclamar para quem? Não sabe votar? Não valoriza o seu voto? Então, nós temos que votar, sim, em candidatos que vão representar a nossa cidade. Eu achei também aqui, não sei se o jornal equivocou-se, mas o Milton Monte, que é o nosso deputado aqui da região, cujo irmão dele ficou 8 anos aqui à frente da Secretaria da Saúde, não tem 1 centavo de recursos para a nossa cidade? Pelo menos é o que diz o jornal. Eu estou procurando aqui. Então, tem 700 mil? Ótimo. Então o Tiago que errou. Entendeu? Então, vamos colocar a culpa no Tiago Navarro, do Jornal da Cidade. Né? Excelência, desculpa. É um recurso, mas não veio como emenda parlamentar, talvez por isso não conste aí. É um outro sistema de recurso que foi liberado, mas não é por emenda parlamentar, por isso que não entra nessa conta. Fico contente, Marcos, pelo seu posicionamento. Eu gostaria que a TV Câmara colocasse uma foto agora, porque agora eu vou abordar um assunto aqui sobre o IPTU. Está vendo essa foto aí, pessoal? Essa foto aí é lá na cafeteria do 21 Center. Aquela pessoa de costa ali é o Paulo José Aiello. A outra pessoa que conversa com o Paulo José Aiello é o vereador Meira. Sabe o que eu estava fazendo com o Paulo Aiello ali? Eu estava conversando com o Paulo Aiello, porque antes nós teríamos uma reunião naquele dia, aqui na Câmara Municipal, convocada pelo vereador Roger Barudy, para discutirmos o assunto do IPTU. E eu, obviamente, gostaria de ter informações e subsídios para que eu pudesse vir aqui à reunião, conhecendo o projeto de lei da qual sou o relator. Busquei o apoio do Paulo José Aiello, porque ele fez parte da comissão que elaborou a planta genérica de valores, ele é corretor do nosso município, família tradicional conhecida. Aí essa foto é publicada num grupo de WhatsApp do Conselho do Município de Bauru. E eles, com muita maldade, falando que eu, como relator, e eu, Paulo, como empresário, estávamos interessados no IPTU, porque quais seriam nossos interesses acima do IPTU? Olha, o senhor que publicou, o senhor sabe quem é o senhor. O seu nome começa com F. Não vou falar o seu nome. O seu nome começa com F. Tá? Então, o senhor que publicou, seja responsável, não seja covarde em ficar fazendo publicação e fazendo comentário escuso a meu respeito. Tanto eu quanto o Paulo, se nós obtivermos, eu tenho essas informações, os prints aqui das conversas, vou acioná-lo judicialmente, não tenha dúvida. Você e quem do conselho fez comentário, que aliás tem um cidadão que participa dos comentários desse grupo, né? Que na verdade ele se faz uma pessoa inocente, um cidadão esclarecido, voluntarioso, mas na verdade é um verdadeiro crápula, porque ele na verdade fica ali sempre participando disso, daquilo, porque ele vai aproveitar dessas informações para prestar as assessorias, que ele ganha muito dinheiro com isso. Então, Conselho do Município de Bauru, volto a falar outra vez, eu prometi que eu não ia falar mais enquanto não fosse a votação. Os senhores sabem, eu representei contra o Conselho para destituir o Conselho no Ministério Público, porque, ao meu ver, a eleição foi ilegítima. Foi ilegítima. Vocês sabem o porquê, e os argumentos meus todos eles estão lá na petição que eu fiz ao Ministério Público. Então, eu não vou voltar a discutir com os senhores aqui mais nada. Outro assunto que eu queria comentar, e até recebi uma ligação durante a minha fala, mas eu acredito que eu vou ter a resposta, é sobre a Tilibra, que as informações não são lá muito boas, mas eu vou primeiro buscar a informação com o Ricardo Carrijo, para depois, na minha explicação pessoal, eu poder me manifestar. E eu fiz um pedido aqui à Prefeitura Municipal sobre os cargos comissionados. Bom, dinheiro, falta dinheiro, vamos arrumar dinheiro aqui e tal. Resumidamente,
Prefeitura, DAI, Endurbe, Coab. Custo mensal de cargos comissionados, R$ 555.946. Custo anual, R$ 6.671.000. Se quisermos pelo menos metade desse recurso aqui, basta dispensar metade dos cargos comissionados. Só metade. Vamos preencher os cargos com funcionários de carreira. Nós não teremos toda essa despesa. Só a Endurbe, que é deficitária, gasta por mês R$ 169.388. Depois, na explicação pessoal, eu continuo. Muito obrigado.